Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje vai falar sobre um assunto muito interessante, a tomada de decisão. Você precisa tomar uma decisão? Sabe qual a melhor forma de fazer isso? Então a gente conversa sobre isso com a especialista em tomada de decisões, Valéria Nakamura. Boa noite, Valéria, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Como tomar as melhores decisões? Tem uma fórmula para isso? Tem fórmulas. Vamos dizer que a gente tem um método, né? E utilizar as ferramentas mais adequadas na hora de tomar a decisão. Só que assim, é muito uma questão de falar assim, tem uma melhor decisão? Não existe uma melhor decisão. Talvez exista uma melhor decisão para aquele momento específico da sua vida, que talvez em outro momento específico ela não seria a melhor decisão. Então a gente nunca sabe se a gente vai ter uma decisão certeira. Isso nunca a gente vai saber. O que a gente pode saber é que tem uma decisão com menos riscos, uma decisão mais pensada, uma decisão que pode nos levar a melhores resultados. Então, isso sim a gente pode garantir, por meio de métodos, tudo mais, de ferramentas que as pessoas podem utilizar. Então, dá para chegar a uma forma mais próxima. Mas você nunca vai saber se aquilo foi o melhor. Mas não existe uma fórmula mágica para isso? De forma nenhuma. A maior parte das pessoas, Roberto, quer uma fórmula mágica. Tipo, um pote pilim-pim-pim que fala assim, olha, então você faça dessa forma... Isso que vai dar certo. Que vai dar certo. A gente não sabe. Eu sou especialista em tomar de decisão, tomo decisões todas as horas, todos os momentos, vamos dizer assim, e tem hora que a gente erra. Só que quando a gente erra, como a gente já conseguiu tomar tantas decisões, a gente consegue ver vários planos B, C, D, E, várias formas de sair daquilo e ir para um outro patamar. Né? Mas não existe fórmula mágica. Não adianta falar assim, olha, essa pessoa vai falar assim, qual que é a tua melhor decisão? Não sei, porque eu não sei da tua vida, não sei das tuas perspectivas, eu não sei do caminho que você quer trilhar. Então, é muito difícil você falar que tem alguma coisa certeira. Você pode chegar próximo. A gente percebe que esse é um assunto que ele não diz respeito só, de repente, a um empresário, porque o ser humano, ele começa a tomar decisões a partir do momento que nasce, né? Assim, Perfeito. claro, começa engatinha, tem todo aquele processo, mas de repente a criança começa a escolher os alimentos. Ela decide, a decisão é do pai e da mãe, mas ela já começa a ter as suas escolhas. Perfeito. Então a gente começa a entender que esse é um processo que ele, de repente, deveria ser iniciado na infância, para as pessoas não terem tanto medo de tomar decisão? Pois é, eu acho que assim, quando a gente empodera as crianças na questão da decisão, ela se torna um adulto mais seguro e um adulto muito mais independente e um tomador de decisão verdadeiramente, né? Porque ele entende que o erro vai acontecer, mas por quê? Porque ele está buscando acertar. O grande problema é que o que a gente faz com os nossos filhos, né? Eu tenho uma filha de 11 anos e que muitas vezes eu mesmo caio no erro de querer fazer as coisas por ela ou decidir por ela. E aí quando eu vejo isso, eu falo, né? Ela tem o poder de decidir algumas coisas, claro, dentro da faixa etária dela. Mas esse incentivo a gente tem que dar. Por quê? Vai se tornar um adulto mais seguro, vai saber que é um adulto que de repente vai assim, eu vou errar. Só que esse erro vai me servir para quê? Para aprender outras coisas e para trilhar outros caminhos. O que eu vejo que adultos que hoje são inseguros no processo de decisão, muitas vezes foram crianças muito tolhidas ou crianças que os pais decidiam tudo, que os pais acabavam meio que fazendo as coisas por ela. E aí ela começa a se tornar cada vez mais indecisa, porque ela se e agora? E principalmente crianças que talvez foram muito julgadas. Olha, você é ruim nisso, você não faz isso direito, você não faz nada direito. Talvez não deram a oportunidade dela escolher, mesmo tendo a chance de errar. Mesmo tendo a chance de errar, porque a questão da decisão é muito na questão de tentativa e erro. Né? A gente, às vezes, pode fazer uma coisa e pode dar muito certo, como a gente pode fazer outra e não dá certo. Ok, não deu certo, tudo bem. Então, agora, qual caminho eu vou trilhar para, de repente, mudar esse caminho e chegar numa outra forma? A gente tem agora essa questão toda da mudança do ensino médio, onde vai ser necessário com que uma criança de 14 anos escolha qual o itinerário que ela deve cursar no ensino médio, né? Então, isso a gente já percebe que precisa ser algo que precisa ser discutido nas escolas, dentro das famílias, essa questão da tomada de decisão. Sim, porque eu acho assim, uma criança que de repente nunca foi acostumada a tomar uma decisão, né, na faixa de 7, 8 anos, 6 anos que seja, quando chegar aos 14, que tem que decidir uma questão do ensino médio, e agora? Como que ela vai decidir um futuro, talvez, profissional? Que eu acho que talvez não tenha nenhuma maturidade ainda para uma questão dessa. Né? Agora, começa a ter uma maturidade, de repente, um pouquinho maior, quando você incentiva algumas questões quando criança.
Né? A minha filha sempre é incentivada a pensar. Né? A gente faz ela que ela pense, olha, se esse caminho é melhor ou esse caminho é melhor, o que pode acontecer? Essas consequências, né? Com essas consequências. E aí ela vai permeando isso. E aqui, um dia a gente estava indo para Curitiba, ela parou na frente de Curitiba, assim, na entrada de Curitiba, ela falou assim, ai, aqui eu quero morar, daqui 5 anos eu venho morar aqui porque eu vou fazer meu ensino médio aqui. Ela decidiu. Ela decidiu. Aí eu falei assim, mas e a mamãe e o papai? Não importa, eu vou ir morar com a minha tia, porque a minha irmã mora lá. Né? Então, assim, na realidade, ela já tomou uma decisão que eu não sei se vai se concretizar daqui 4 ou 5 anos, mas é uma coisa muito certeira. E que, assim, eu falei, mas você não vai ter medo? Não, porque eu vou estar com a minha tia aqui. Sim. Então, de alguma forma, ela se sente acolhida. E isso é uma coisa bacana para a criança. Agora, você falou no início que existem ferramentas, é algo estudado, algo analisado, né? Que ferramentas são essas para as pessoas tomarem a decisão correta? São várias ferramentas que devem ser utilizadas em determinados momentos na tomada de decisão. E aí, na realidade, a gente utiliza as ferramentas quando a gente utiliza um método. Né? Existem vários métodos que as pessoas utilizam. Esses métodos, muitos vieram na época da questão da qualidade total, na década de 80, que falava-se muito em busca de soluções, né? Em termos da qualidade total e tudo mais. E essas ferramentas vieram acompanhando alguns métodos dessa forma. Então, a gente pode utilizar diagrama de Ishikawa, histograma, gráfico de Pareto, o brainstorming, que é muito comum, que as pessoas não utilizam de uma forma de tomada de decisão. Né? As pessoas falam assim, o brainstorming ele serve para ideias criativas e tudo mais. Só que ideias criativas também permeiam a tomada de decisão. Levantam as alternativas para realmente a gente decidir algo. Né? E que pode ser utilizado não só dentro de uma empresa, mas numa família. De repente você quer tomar uma decisão na sua casa, você fala, vamos fazer uma brincadeira aqui, que ideias que a gente poderia ter para a gente chegar a uma decisão. E fazer uma brincadeira mesmo com o filho, com o marido e tudo mais, e a gente ter isso. Né? Depois, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com pessoas, a gente pode trabalhar mapa de mobilização, mapa de poder. Então, são coisas um pouco mais técnicas, mas que daria até para a gente adaptar para uma questão pessoal, mesmo de relacionamento, de casamento, de filho, de família, não importa. Tomar decisão é um exercício diário? É um exercício diário. Quer dizer, quanto mais você fizer, mais chances você tem de acertar? Isso. Quanto mais... Eu tenho um lema que é o seguinte, transforme a tomada de decisão em um hábito. Porque quando você transforma em um hábito, quanto mais decisões você toma, mais fácil fica, mais agilidade você tem. É a mesma coisa que fazer exercício. No primeiro dia dói, quando você vai na academia, você fala, não quero mais. Porque talvez a primeira decisão que você tome, você vai errar. Né? E você vai ficar meio dolorida, vamos pensar na alma dessa forma. Agora, quando você começa a fazer isso com uma constância, você começa a ter mais insights. Ou melhor, talvez venha até coisas de tua intuição. Porque a intuição não é nada mágica. A intuição são experiências que você vai acumulando ao longo da tua vida, de tomadas de decisão, que vai se acumulando no seu inconsciente. E quando vem algo para você tomar decisão, essa experiência aparece. Então, nesse momento, você começa a acumular cada vez mais experiência. Experiência ajuda na tomada de decisão. E eu não estou te falando experiência em termos de idade. Porque aí tem gente que vai falar assim, Valéria, então eu tenho que atingir 50 anos, 60 anos para tomar uma decisão acertada. Não. Tem gente com 20 anos que já tem tanta experiência, que já exercitou isso tanto, que toma uma decisão muito mais facilmente do que uma pessoa de 50 anos, de repente. Né? Então, é um hábito. Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar sobre o assunto. Você vai saber quais os principais erros na hora de tomar uma decisão. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já.